Bandido tenta assaltar empresário, mas no momento de distração acaba baleado pela vítima. Mesmo ferido, o criminoso fugiu e foi direto para um hospital. Emoção no enterro do motorista das Estrelas. Ele foi morto com 8 tiros dentro de uma loja em Vila Velha. Recado ameaçador. O conselheiro tutelar teria que sair do bairro caso agisse conforme a lei. A ameaça foi feita por um pai que estava sendo investigado. Outros profissionais também sofrem ameaças e já foram até agredidos. Médico e enfermeiro morrem em acidente no sul do estado. Eles estavam numa ambulância e seguiam para fazer um atendimento. Delegado titular de trânsito desabafa e pede demissão do cargo. Fabiano Contarato disse que o acesso a informações de condutores foi negado pelo Detran. Trânsito intenso. O Ministério Público pede explicações sobre o caos na terceira ponte. Prejuízo para pescadores capixabas. Embarcações de fora do estado vêm e levam mais de 50 toneladas de peixes. Pela segunda vez, a Praça do Pedágio de São Mateus é assaltada. Os bandidos abriram o cofre e roubaram também o dinheiro dos guichês. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite, muito bom estar de volta. E a gente começa o jornal de hoje com um empresário que foi rendido por um assaltante no momento em que colocava o filho de 3 anos no carro. Com medo de ver a criança ser machucada, ele pegou a arma do bandido e atirou. Mesmo ferido, o criminoso conseguiu fugir, mas foi direto para o hospital. O empresário tinha acabado de colocar o filho de 3 anos no banco de trás do veículo quando foi abordado pelo bandido armado. Após almoçar num restaurante de Jardim Camburi, ao chegar ao carro, fui rendido por um cidadão com arma em punho e pedindo dinheiro. Eu dei o que tinha na carteira e ele falou, tem mais, eu sei que tem. Quando eu me senti muito acuado, eu falei, ó, tá dentro do carro. Tá na bolsa preta, esta. Não satisfeito, o assaltante entrou no carro pela porta do carona para procurar mais dinheiro. Enquanto mexia nesta pasta preta, ele se descuidou do revólver calibre 38. O empresário não pensou 2 vezes. Mesmo sem saber manusear uma arma, rendeu o criminoso e atirou contra ele. Peguei a arma e rendi ele. Falou, desce e some. Ele, ao invés de fazer isso, ele trancou a porta e pulou no meu filho. Aí eu dei o primeiro tiro. Depois disso, ele saiu do carro e veio em cima de mim, igual doido. Me dá porrada e eu dei outro tiro. O crime aconteceu por volta de meio-dia na Carlos Martins, a principal avenida do bairro Jardim Camburi, em Vitória. Mesmo baleado, o bandido subiu na moto e fugiu. Ele estaria com um comparsa. O empresário passou aqui no bairro para almoçar junto com a família dentro do próprio restaurante. Só que antes de vir para cá, ele tinha sacado cerca de R$10 mil em uma agência bancária de Laranjeiras, na Serra. O dinheiro seria usado para pagar funcionários. Pela forma da abordagem, tudo indica que foi mais um crime de saidinha de banco. Do restaurante, este jovem de 19 anos ouviu os disparos. Ele só não imaginava que as vítimas eram o próprio pai e o irmão mais novo. Eu ouvi uma confusão, fui ver o que tinha acontecido. Eu vi um monte de gente lá falando que tinha sido assalto. Aí eu peguei ele, estava todo sujo de sangue, um monte de gente no local, as testemunhas lá olhando. Aí eu peguei ele para tirar da confusão e ver o que aconteceu. Ele estava todo sujo de sangue, eu peguei e limpei o braço dele. O empresário e o filho saíram ilesos. O dinheiro também não foi levado pelo bandido. Quando questionado se faria tudo novamente, o empresário respondeu que sim. O meu filho faria. O assaltante está internado no Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra, sob escolta policial. Ele foi reconhecido pela vítima e confessou o crime. Delegado Fabiano Contarato pede demissão do cargo. Ele era o titular da Delegacia de Trânsito. A decisão foi tomada depois que o Detran negou informações ao delegado. No documento encaminhado à Secretaria de Segurança Pública do Estado, o delegado Fabiano Contarato é bem claro ao pedir remoção da Delegacia de Delitos de Trânsito. Nos 22 anos de profissão, alguns deles como titular da delegacia, afirma ter visto muitos casos de impunidade.
e encontrado dificuldades para trabalhar. O poder público falha na fiscalização, eu não tenho visto blitz, reduziu sensivelmente. O poder público falha no processo educacional, eu não tenho visto a implementação da educação para o trânsito como manda o Código de Trânsito desde 1997. E o poder público falha na legislação, porque nós temos aí 11 crimes que ninguém fica preso no Brasil por crime de trânsito. Agora nós temos essa recusa do próprio Detran em fornecer dados dos motoristas que estão dirigindo com carteira suspensa ou cassada. Então é lamentável também nós enxergarmos um órgão máximo do Detran, do CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo, cancelar autos de infração de motorista alcoolizado que se recusa a fazer o teste do bafômetro. Infelizmente, eu me sinto utilizado pelo Estado só para agir de forma incisiva contra a camada menos favorecida, porque o pobre, esse faz o teste, o pobre, esse vai ter a multa, vai ter a carteira suspensa. Agora, a pessoa mais esclarecida, a pessoa economicamente mais ativa, esse vai ter a certeza da impunidade. Mesmo assim, apesar do cansaço, diz que não quer desistir do serviço público. Eu já conversei com o secretário de Segurança Pública, ele vai me localizar onde que for o interesse da administração pública, e eu espero que a sociedade compreenda isso, e eu vou servir a sociedade, tentar fazer da melhor forma possível, como sempre fiz. Eu tenho certeza que o secretário vai aproveitar onde que ele achar que for melhor a atuação, minha atuação enquanto delegado de polícia. Lamentável a saída. Em nota, o Detran disse que o pedido do delegado foi negado com base na lei. Conselheiros tutelares denunciam, sofrem perseguições e até ameaças de morte. A falta de segurança nas unidades em Vila Velha complica a situação. Ameaças. Deixei um recado que era para um determinado conselheiro, que se acontecesse alguma coisa com os filhos dele, que essa pessoa pudesse sumir do bairro. Agressões. O adolescente estava sendo deslocado para uma instituição de acolhimento e ele estava sob efeito de entorpecente. No trajeto, ele resolveu me agredir. Perseguições. Saindo com a família, passeando, em qualquer lugar que ele visse o colega, ele ia e seguia, até que chegou um momento que o colega teve que acionar a polícia para poder pedir apoio. Agressões e ameaças contra conselheiros não são casos isolados aqui em Vila Velha. As histórias são muitas, desde serem recebidos a tiros em determinadas localidades até serem ameaçados constantemente sob a mira de armas. Todos os 15 conselheiros espalhados pela cidade já passaram ou presenciaram situações semelhantes. Além da agressividade, muitas vezes a situação é provocada por falta de conhecimento do papel exercido por esses profissionais na sociedade. A população não entende, entendeu? O que é uma decisão judicial, o que é uma decisão da promotoria. Eles acham que o que acontece é o conselho que é o culpado, então é difícil. A maior preocupação dos conselheiros tutelares é a falta de segurança nas unidades em que trabalham, local em que acontece a maioria dos casos de agressão e ameaças. Para eles, a presença de segurança armada nos conselhos reduziria os casos de violência. Se tivesse uma segurança, entendeu? Um guarda municipal, um guarda particular, uma segurança privada, que inibiria, porque a pessoa quando chegar aqui vê o segurança, mesmo que ele venha com más intenções, já dá um impacto, entendeu? Então você se sentiria mais tranquilo também nesse sentido. A Prefeitura de Vila Velha disse que a previsão é que dentro de 4 meses os conselhos tutelares já estejam funcionando em novos endereços e com a presença de vigilantes. Disse ainda que a Guarda Municipal tem feito rondas nos locais e auxiliado nos trabalhos do órgão. Mas não adianta passar, tem que ficar no lugar, né? Nós vamos aguardar as mudanças e torcer para que até lá nada de grave aconteça. Médico e enfermeiro morrem em acidente com ambulância no sul do estado. A batida foi em Mimoso do Sul. O condutor teria perdido o controle e caiu numa valeta. O médico Hamilton José Faria Quintais e o enfermeiro Gilmar Araújo não resistiram ao impacto. O motorista da ambulância, Joares Barbosa, sobreviveu. Ele está internado no Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. A ambulância saiu de Vitória para fazer um atendimento em São José do Calçado. A empresa de remoção está dando toda a assistência às famílias das vítimas. Foi enterrado hoje o motorista das Estrelas.
A família não consegue entender o crime. A vítima foi assassinada com 8 tiros dentro de uma loja em Vila Velha. Foram 4 anos de convivência com o empresário. Uma época que vai deixar saudade. Era uma pessoa do bem, uma pessoa que sempre ajudou a gente nos trabalhos da igreja. Faltou espaço na capela onde o corpo do empresário foi velado. Parentes e amigos prestaram as últimas homenagens ao homem que era mais conhecido como motorista das estrelas. Nilton Teixeira Rodrigues, de 55 anos, transportava os famosos de limusine. Ele colecionava fotos ao lado de celebridades nacionais e internacionais. A filha de Nilton, uma jovem de 26 anos, não quis gravar a entrevista, mas disse que a família ainda não consegue acreditar no que aconteceu. O primeiro choque, segundo ela, foi quando recebeu a notícia do assassinato do pai. O segundo veio logo em seguida, quando uma mulher, na cena do crime e diante das câmeras, disse que era esposa do empresário e tinha um filho recém-nascido com ele. Nilton foi morto atrás deste balcão com 8 tiros na cabeça. Testemunhas disseram que 2 homens de bicicleta entraram no local e efetuaram os disparos. A motivação do crime ainda é um mistério. Para a família do empresário, restaram a dor e perguntas sem resposta. Eu não consigo acreditar e eu tô assim, com o coração assim, partido mesmo. Não merecia. Eu não sei nem assim, eu não sei bem o que aconteceu com ele, eu não sei. O assassinato continua sob investigação da Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha. Até o momento, ninguém foi detido. O delegado que cuida do caso disse que é cedo para apontar ou descartar uma motivação para o crime. Concorrência desleal. Barcos de outros estados vêm para o Espírito Santo e levam grandes quantidades de peixe. Os pescadores capixabas reclamam que ficam no prejuízo. A embarcação de Santa Catarina foi fiscalizada no fim da manhã. Chama a atenção pelo tamanho e capacidade. Embarcações como essa são utilizadas para o que é conhecido como pesca industrial, que é uma modalidade em que se retira grandes quantidades de peixe em poucas horas. Um barco desse, por exemplo, suporta cerca de 50 toneladas de pescado. A Polícia Ambiental fez uma vistoria de rotina. O proprietário está com todos os documentos em dia. As espécies que pescou também estão dentro do que é permitido. Ele tendo esse registro geral de pesca e está descrito neste registro a localidade de pesca, Estado do Espírito Santo ou região sudeste, essa pesca é legal. Mas a polícia se preocupa com o fato de barcos de outros estados pescarem aqui no Espírito Santo. Isso poderia incomodar os pescadores daqui. Essas grandes embarcações permissionadas no estado do Espírito Santo, às vezes em um lance só ela pega de 35 a 60 toneladas. E nossa pesca artesanal, ela não consegue pescar essa quantidade durante um ano. Por isso que está havendo esse conflito, essas denúncias. Claro que isso não acontece com todo mundo. Para seu Gilmar e Luiz, não tem rivalidade. São todos colegas de profissão. Tranquilo, sem problema. Desde que ela está dentro da norma, toda a licença do IBAMA, né? E a licença da Marinha. O mar é grande e dá pescaria para todo mundo pesca igual, acho que não tem problema nenhum, né? Eu acho que não tem. O Ministério Público quer saber por que tanto trânsito na terceira ponte e a população também reclama, está cada dia mais difícil trafegar entre Vitória e Vila Velha. Todo capixaba queria o trânsito assim, tranquilo, fluindo, mas infelizmente não é. O estresse está tamanho que a população não tem paciência com ninguém. Todo momento, cada vez mais gente vai comprando o carro e aí aglomera tudo essa parada aí. A situação não é diferente para quem depende do transporte público. Tem dia que Jonas demora mais de 2 horas de Vila Nova de Colares, na Serra, até o trabalho dele, na Praia da Costa, em Vila Velha. É um caos, verdadeiro caos, porque cada dia o trânsito está piorando. Para o Ministério Público do Estado, o trânsito na região metropolitana está agonizando e pede socorro. O MP sugere aos governos estadual e municipais que a Lei de Mobilidade Urbana comece a ser aplicada. O aumento de guardas municipais de trânsito,
né, toda uma engenharia de trânsito no entorno da terceira ponte, a gente acredita que com boa vontade, com bom senso, com um pouco de criatividade e utilizando os meios legais, a gente consiga um resultado mais rápido que a população tanto almeja. O Ministério Público quer saber também informações sobre os constantes congestionamentos que atingem a terceira ponte praticamente em todos os dias da semana. E ainda, se a Rodovia do Sol tem prestado serviço de manutenção de forma eficiente. Segundo números da Rodosol, as ocorrências na terceira ponte aumentaram consideravelmente desde que o pedágio foi suspenso. Quando ele ainda era cobrado, a média era de 70 ocorrências mês. Só em agosto passado foram 310. A gente vai cobrar também que a utilização, se for o caso, de tecnologias cada vez mais avançadas para a gente poder estar trazendo para o contribuinte, para o usuário, para o consumidor, uma prestação de serviço mais efetiva. Na capital, os acessos à terceira ponte no final do dia são um grande problema. Depois das 6 da tarde, a mobilidade é quase zero. Às vezes, o próprio motorista pode fazer com que o trânsito tenha menos complicações. O cidadão ele é responsável quando coloca o veículo em via pública e ele deve checar se os seus equipamentos de obrigatórios estão em perfeitas condições de uso. Temos vários casos na terceira ponte de veículos que ficam imobilizados por falta de combustível. Isso é uma responsabilidade do condutor. Certamente, se ele observasse essas situações, nós não teríamos o trânsito imobilizado muitas das vezes. Bom, o promotor de justiça Marcelo Lemos propõe um rodízio de placas, um pedágio urbano e a faixa exclusiva para ônibus. A Rodosol diz que está aberta para participar de novos planejamentos dentro do limite de responsabilidade da concessionária. A seguir, homens armados rendem segurança e assaltam praça de pedágio. A gente já volta em um instante só. Praça do Pedágio é assaltada em São Mateus. É a segunda vez em menos de 2 meses. O segurança do local foi rendido durante a madrugada por 2 homens armados e obrigado a abrir o cofre. Os criminosos foram até os guichês e roubaram cerca de R$ 4.500. O primeiro assalto foi no dia 11 de agosto deste ano e os criminosos encapuzados roubaram R$ 3.500. Até o momento, ninguém foi preso. A Eco 101, que administra a rodovia, não quis se pronunciar sobre o caso. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e até amanhã.